Nós somos pessoas curiosas por natureza. A gente está querendo saber sempre de uma fofoca, de uma treta, de uma confusão. E muitas vezes a gente fica sempre reproduzindo sobre o que nos contaram e não propriamente sobre o que a gente estudou ou leu. A gente vai lá e consulta o quê? Um livro velho, outro livro ainda mais antigo e até mesmo um livro novo. E se você se deparasse com um documento, um livro, um artigo que dissesse o seguinte, quer ver? Vem. O governo de Borges de Medeiros assumiu feições nitidamente oligárquicas, vírgula, baseando-se em relações de cunho coronelístico e permaneceu no poder por cerca de 25 anos, através de repetidas fraudes eleitorais. Começa a sua inquietação, porque você não quer saber apenas da fraude eleitoral. A nossa cabeça inquieta e curiosa, ela quer saber o quê? Quem foi a pessoa responsável por promover essa fraude? Bem, fraudar, cometer fraude, despojar fraudulentamente, enganar, iludir, roubar por contrabando. Pronto, a partir de então, nossa cabeça começa a criar uma série de interrogações, culpar uma série de pessoas, misturar personagens da história para a gente definir quem foi o responsável por ludibriar, enganar, fraudar, roubar sobre as eleições no Rio Grande do Sul. Bem, e na vontade de descobrir esse personagem, você começa a bisbilhotar mais fatos que envolveram essa pessoa. Então a gente segue pesquisando para saciar a nossa curiosidade e se depara com o seguinte fragmento: o Partido Republicano Rio-Grandense caracterizava-se por ser um partido cuja base social era constituída por elementos da geração jovem do setor pecuarista associados aos setores médios urbanos, com base ideológica na doutrina positivista. Mas o personagem da fraude a gente ainda não sabe. E aí a interrogação permanece. E a nossa mente inquieta consultou o livro velho, mas também consultou o livro novo. E aquela vontade irreprimível de bisbilhotar os fatos da história e apurar os dados para chegar à conclusão ainda não foi embora. A nossa mente ainda não está satisfeita, porque ela não sabe quem foi a pessoa responsável pela fraude. Mas ela se depara com o seguinte fragmento dentro do documento. Diz assim: a Revolução de 1923 foi a última contestação armada ao governo do Partido Republicano Rio-Grandense no Rio Grande do Sul durante a República Velha. Porque, a partir de 1929, a situação e a oposição uniram-se dando origem à Frente Única Gaúcha, pós Getúlio Vargas. Mas, Magnus, quem foi a pessoa responsável pela fraude? Bem, e no final da sua investigação, você vai encontrar um documento ou um livro que revela o personagem. Ele está aqui. Olha só. Segundo consta, antes mesmo que pudessem ter a chance de pronunciar qualquer palavra, foram surpreendidos por uma saudação festiva por parte de Borges, que disse o seguinte: já sei, vieram me dar os parabéns pela nossa retumbante vitória. E o texto segue sobre esses personagens que foram lá comunicar o resultado das eleições para o Borges de Medeiros, dizendo o seguinte: não iriam contrariar o presidente do estado, atual governador, líder supremo do partido. Segundo consta, teriam se calado e retornado à Assembleia, resignados para refazerem e maquiarem as contas. No dia seguinte, apresentaram um parecer que expunha uma votação de 106.319 votos favoráveis ao Borges de Medeiros e, contra Borges de Medeiros, com apenas 32.217 votos, perdia o candidato Joaquim Francisco de Assis Brasil. Quem fez a alteração nos resultados? Essa é a pergunta. Eu acabei de compartilhar com vocês as páginas 174 e 175 sobre o personagem fraudador, que é esse aqui, Getúlio Dornelles Vargas. Esse é o volume 1 do Lira Neto, compõe a trilogia sobre um dos personagens mais emblemáticos da história política do Brasil, Getúlio Vargas. E olha só o detalhe. E se você, durante a sua investigação, ao descobrir o fraudador, validou a segunda informação, a primeira, bem como a terceira, você acertou uma das questões que já apareceram no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Nesse 2023, portanto, ocorre o centenário da Revolução de 1923. De um lado, borgistas versus assisistas. Esse confronto resultou em quase 1.000 mortes. Palcos do confronto: Palmeira das Missões, Pelotas e Passo Fundo. Esse episódio tem sido mencionado não apenas em função do seu centenário, mas, sobretudo, pelas marcas que deixou na história do Rio Grande do Sul. Eu vou nessa, valeu!